Boa tarde. Meu nome é Camila Feitosa Cláudio, sou do G11, e o meu tema vai ser Tecnologia e Humanidade, como criar soluções sustentáveis sem perder a alma. Eu escolhi esse tema principalmente porque a gente está no momento que está tendo várias evoluções tecnológicas de inteligência artificiais, máquinas e outras coisas, e tudo isso muito rápido, o que vem assustando grande parte das pessoas, fazendo se perguntarem se vão acabar perdendo seus empregos, seu lugar na sociedade para essas máquinas e para essas tecnologias emergentes. Então, com isso, surge uma questão. E se a máquina tivesse que escolher por você? Porque elas já estão fazendo decisões pelos seres humanos e, muitas vezes, relacionados à saúde, à medicina, à educação, e essas decisões normalmente são invisibilizadas. São decisões simples que nós negligenciamos a importância, mas que acabam tendo um grande impacto. Um exemplo seria quando uma mãe vai ter um filho. Ali tem uma chance mínima daquela mãe sair viva daquele parto, e o médico, a máquina, a inteligência artificial sugere que salve a criança. Mas, para o médico tomar a decisão de abandonar a vida da mãe, ali ele coloca muitas coisas em jogo. Os outros filhos que aquela mãe tem, e o marido dela, e o olhar de esperança que ela tem. Isso tudo causa um grande impacto no médico, que acaba não tendo o mesmo impacto numa máquina, que ela simplesmente toma essa decisão. Ela não se importa com as outras coisas, ela não tem o que nós chamamos de humanidade. E outra situação é um carro. Se você está num carro autônomo e ele está seguindo em linha reta, você tem a opção de desviar do obstáculo e acabar se acidentando, ou então você pode seguir em frente e perder sua vida. E isso tudo causa impacto, porque a gente está dando para essa máquina a chance de escolher quem vive e quem morre. Então, como a gente ensina a máquina tudo isso? Como a gente ensina a máquina a sentir o que realmente está em jogo? E, nesse ponto, a gente aborda os valores. A gente pode programar valores e máquinas, mas quem decide que valores são esses? Quem decide o que essa máquina pode decidir? E isso não é uma escolha lógica, é uma escolha profundamente humana. Então, a gente fala sobre a promessa dos dados. Os dados falam que quanto mais informação, melhores as respostas, mais rápidos, mais eficientes, e tudo isso é verdade. Os dados realmente nos promovem um grande avanço na tecnologia, muitas coisas boas, mas tem uma coisa que eles não dialogam. Esses dados, eles só falam essas coisas, mas eles não consideram outras coisas. Eles prometem muito, eles cumprem na educação, no transporte, na saúde, mas a verdade é que dados são só dados. Um dado não tem intuição, ele não tem coragem, ele não tem compaixão. Se você colocar um dado, ele não vai sentir luto por uma pessoa, muito menos amor. Ele vai dar o que é probabilisticamente mais correto, mas aquilo não é necessariamente o certo. Assim, a gente fala o que os dados não conseguem ver. Os dados, eles veem padrões, e humanos, eles veem pessoas. Porque os dados, como eu disse, eles não veem a linha tenue, o nuance da humanidade. Eles só veem o que mostra pelos dados do passado. E esses dados, eles mostram como o mundo era. Se a gente usar esses dados todos para colocar em um algoritmo, o que aquilo vai dar é como o mundo deveria ser, mas também é um reflexo do que o mundo foi no passado. E não necessariamente como gostaríamos que esse mundo fosse projetado para um futuro. Por isso, a gente percebe que esses dados eles não revelam tudo o que nós gostaríamos. Então, a gente fala das hard skills. Por muito tempo, a gente falou das hard skills e então das soft skills. Mas agora a gente está no momento em que o coração controla o futuro. E a ética, a empatia, a compaixão, a coragem, tudo isso tem muito mais impacto, porque são coisas que as máquinas não conseguem reproduzir. Isso é o que faz os seres humanos se tornarem diferentes das máquinas. Porque, enquanto nesse mundo que tudo está se desenvolvendo para o lado das máquinas, a única coisa que o ser humano consegue manter para se tornar diferente, para ainda ser essencial, é a humanidade, é o coração dele e o que permite que seja ele mesmo.
Sendo assim, eu vou falar tecnologia com a alma. Tecnologia com a alma é saber que a tecnologia precisa ter impacto. Ela é para diminuir as desigualdades. Ela é para definir que cada pessoa não é só um dado. São pessoas com sonhos, dores e desejos. Hoje, a gente não se pergunta mais se a gente poderia viver sem tecnologia. Porque a gente não poderia. Alguém aqui consegue ficar um dia sem usar a internet? Então, a questão agora é saber como a gente tem que usar essa tecnologia da maneira mais correta. E, por isso, a gente fala que o futuro não é tecnologia contra a humanidade, é tecnologia com a humanidade. É saber conciliar as duas coisas. Manter a tecnologia, a gente não pode tirar isso mais, mas, ao mesmo tempo, manter a humanidade, manter o nosso controle sobre isso e manter o que nos move. Muito obrigada.